Fala, investidores, beleza? Vídeo de hoje aqui, nossa série rumo aos 300 mil reais. No último vídeo eu estava com este valor aqui, vocês conseguem ver aqui, valor aplicado 240 e o saldo bruto, ou seja, o total que eu tenho 253 mil. Vamos ver nesse vídeo aqui o quanto eu tenho hoje, qual foi o total que eu fiz de aporte no último mês aqui de setembro e também, obviamente, os nossos dividendos. Let's go! Se você também está em busca de uma meta rumo a alguma coisa, deixa aí qual é a sua meta atual. A minha, como vocês sabem, é rumo aos 300 mil reais. Nesse vídeo aqui eu vou falar a atualização de como é que tá essa carteira, quais foram as movimentações que eu fiz aqui no mês de setembro que passou e o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer nesse mês aqui de outubro. Então, como eu já disse no último vídeo, a minha carteira, isso aqui é um print, ela estava assim, como vocês sabem, eu estava com 61% aqui em fundos imobiliários. Era a minha maior posição, como vocês sabem, estou diminuindo minha posição em FIIs, não necessariamente vendendo meus ativos, e sim alocando em outros aqui para diminuir a exposição em fundos imobiliários. Já explico isso certinho, mas voltando aqui no vídeo anterior, o segundo ativo que eu tinha mais valores eram os ETFs lá fora, depois vinha aqui ações 12%, depois criptomoedas aqui 4,72%. E quem chega novo aqui no canal não conhece a minha carteira direito, mas o meu objetivo aqui com essa minha carteira é aposentadoria. Por isso que a maioria dos ativos que eu tenho aqui me pagam dividendos. Eu tenho ações que me pagam dividendos, fundos imobiliários, obviamente, e também os meus ETFs lá fora me pagam dividendo. Ou seja, todos os ativos que eu tenho aqui me pagam dividendo, exceto pelo Bitcoin e o Ethereum que eu tenho na minha carteira. De resto, todos os ativos pagam. E uma pergunta que eu sempre recebo é sobre os meus aportes lá fora em dólar. Eu não fico esperando o dólar cair ou o dólar subir ou os ativos lá fora caírem para eu aportar. Simplesmente, como é em dólar, a gente não sabe quanto que vai estar o valor do dólar, então toda vez que eu recebo o dinheiro, eu já separo ele e faço o meu aporte. Independente do valor do dólar no dia e também independente se os ativos lá fora estão caindo ou subindo, porque como vocês sabem, eu invisto na renda fixa lá fora e também em 2 índices lá fora, ou seja, se alguma ação daquele índice vier a falir, eu não perco o meu dinheiro, justamente porque eu estou investindo em um índice que tem várias empresas lá dentro. Portanto, é mais fácil investir lá fora, pelo menos nesses ativos que eu tenho na minha carteira, do que fazer stock picking, que é selecionar ação por ação, fazer avaliação das empresas. Para mim, eu acho mais simples eu acessar lá fora diretamente em ETFs. Já que a gente está falando sobre isso, os meus ETFs lá fora aqui representam 22% da minha carteira e o total investido aqui são R$ 58.929. Como eu disse, eu recebo dividendo e no último mês aqui o meu dividendo em setembro ficou na casa de R$ 24,36. Porém, eu recebo dividendo todos os meses. Comecei a receber aqui desde setembro de 2023. Portanto, eu venho recebendo todos os meses e nesse mês aqui de setembro vocês podem ver aqui que vai ser uma escadinha bem interessante, vai ser um valor bem alto, vai estar na casa aqui de R$ 92. Mas voltando aqui para minha carteira, como vocês tinham visto no vídeo anterior, estava 61% representando dos fundos imobiliários. A gente consegue ver aqui agora que está 59,6%, ou seja, eu estou diminuindo a minha exposição em FIIs sem necessariamente ter que vender eles, eu estou aportando em outros ativos. Comprei os ETFs lá fora, eu acesso esses ETFs lá fora através da Nomad, um aplicativo aqui parceira do canal. E se você criar uma conta lá utilizando esse meu código APRENDA20, vocês conseguem até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio. Operação de câmbio é quando você envia os reais para lá e converte para dólares. Nesse momento, você recebe esse cashback aí de até $20. É um estímulo aí que o pessoal da Nomad dá aqui para vocês inscritos do canal. Então, se você quiser diversificar o seu patrimônio e receber também dividendos em dólar, tá aí uma excelente oportunidade. Indo para as ações aqui no Brasil, representa atualmente aqui 11% da minha carteira, 0,72%, o total investido de 30 mil reais e depois aqui meus bitcoins, como vocês sabem, eu tenho criptomoedas, representa aqui 5,9%, vocês podem ver que aumentou um pouquinho também, dando o total aqui na data de hoje de 15.265. Vocês vão ver que os ativos aqui, alguns estão subindo, outros estão descendo. Como vocês sabem, recentemente, a curva de juros futuros subiu bastante, fazendo com que muitos fundos imobiliários, quase que a totalidade, caíram bastante. Diante disso, eu fiz vários aportes, consegui aportar aqui, não tanto quanto eu gostaria. Se vocês verem nos meses anteriores, eu fiz aportes mais pesados do que no último mês aqui de setembro. Como vocês sabem, eu estou construindo aqui a minha casa. Vocês podem ver aí com cara de bobo, ansioso aí para que termine essas obras logo e eu possa voltar a aportar normalmente. Já vou mostrar aqui qual foi o valor que eu aportei no mês de setembro. Mas vamos ver aqui agora o quanto eu tenho no valor total e qual foi o dividendo no mês de setembro. Olha só que legal. Meu valor aplicado aqui, 249 mil, ou seja, o valor que eu tirei do meu bolso e apliquei. E o meu saldo bruto aqui, 258 mil. Olha só, a gente consegue ver aqui quase 10 mil reais de diferença. Portanto, uma variação aqui de mais 3,64%. Já foi maior essa variação
Pelo menos no último mês estava superior. Com essa queda aí que a gente teve dos ativos na bolsa, a minha variação também ficou inferior. Porém, a gente ainda não está no negativo, estamos aqui no positivo. E com esse valor aí, o dividendo somando ações aqui no Brasil, ações lá fora, que são os ETFs, e também os fundos imobiliários aqui, o meu dividendo ficou exatamente R$ 1.300,05. Um dividendo bem interessante aqui para o valor que eu tenho investido. Claro que a maior parte disso veio dos fundos imobiliários, porém eu estou aumentando minha posição em empresas pagadoras aqui de dividendos. Você consegue ver os ativos que me pagaram no mês de setembro, foi aqui o Banco do Brasil e todos os fundos imobiliários, obviamente aliado aqui ao ETF Bill, que me pagou dividendo. Então nesse mês de setembro, esses R$ 1.300 eu recebi de todos os fundos imobiliários, mais o Banco do Brasil e o meu ETF lá, Bill, que eu recebo dividendo em dólar, porém é um ETF de renda fixa, não é tão alto assim o dividendo, mas paga todos os meses. Como vocês sabem, renda fixa não é um valor muito alto, ainda mais lá fora, que os juros lá não costumam ser altos, então o dividendo que eu recebo não é muito alto. Obviamente, desse ETF aqui, Bill, eu tenho mais outros dois, que é de renda variável, o dividendo já é um pouquinho maior, porém não pagam todos os meses. Olha só uma comparação bem interessante aqui. Eu trabalhei várias vezes CLT, todos os meus empregos foram CLT antes aqui, depois de começar a trabalhar por conta própria, e o meu último salário, eu trabalhava no mercado sonda, trabalhava nos frios, eu recebia naquela época lá 870. Eu achava um valor muito alto, pelo menos para aquela época, porém eu tinha que trabalhar o mês inteiro, trabalhava de sábado e também alguns domingos para receber 870. Hoje eu sei que não é o mesmo valor por conta da inflação, sem necessariamente ter que trabalhar eu recebo R$ 1.300. É realmente incrível quando você começa a estudar sobre investimentos e começa a guardar o seu dinheiro e investir. Isso faz de fato uma diferença colossal nas nossas vidas. Imagine isso no futuro, se eu continuar conseguindo aqui fazer os aportes certinho e você também. Por isso que eu sempre mostro aqui essa nossa carteira aqui rumo aos 300 mil, porque a gente vai aos poucos, não são coisas mágicas, mas aos poucos a gente vai mudando. Você volta lá no início, eu recebia coisa de R$10 por mês, depois 100, vai aos poucos. Mas às vezes eu olho para trás e fico até impressionado, R$1.300 sem eu necessariamente ter que trabalhar, passar o mês inteiro lá no mercado, me matando lá, porque eu tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair, eu ficava até, sei lá, fechar o mercado na hora do fechamento, todo mundo indo embora, já não tinha mais clientes na loja e eu tinha que ficar lá para limpar as coisas. Mas enfim, passou e agora eu recebo dividendo sem necessariamente ter que trabalhar. E no próximo vídeo eu vou pegar a data certinha de quando eu trabalhava lá, pegar o Olerite e fazer a comparação aqui com a inflação para ver se eu já consigo bater o salário que eu tinha lá. Era na casa de 800, eu só preciso ver aqui a data certinha pra gente fazer o cálculo da inflação e ver se o meu dividendo de hoje já bate o meu salário daquela época. Vai ser bem interessante ver isso aí, porque dá um gás a mais pra gente. Se você tiver numa situação semelhante, faça esses cálculos aí que é bem legal e compartilha aqui nos comentários também. Subindo aqui, a gente consegue ver que o próximo dividendo que eu vou receber do ETF QQQ já está provisionado aqui para o dia 31 desse mês aqui de outubro. Cada cota do ETF vai pagar R$ 3,77 e eu já tenho provisionado aqui R$ 31,13. A gente consegue ver que é 44, porém, obviamente, tem um desconto lá. Existe o imposto sobre o dividendo que já é retido lá mesmo, então fica aqui para mim R$ 31,13. E outro ETF que já me pagou o dividendo foi o VOO, ele pagou aqui no dia 1º desse mês aqui, cada cota pagou R$ 9,13 e eu recebi aqui 54, porém já teve desconto, ficando aqui em R$ 38,48. Então meu dividendo no mês de setembro ficou aqui na casa de R$ 1.300. Vocês podem ver que eu já ultrapassei aqui a casa dos 1.000 desde o comecinho desse ano e então vim recebendo acima dos 1.000 todos os meses. Se a gente vai aqui para o mês de outubro, que ainda não fechou, tem alguns fundos imobiliários que me pagaram no domingo, eu recebi o dividendo, já tenho aqui valor para aportar, já tenho aqui na casa de 979 de alguns ativos. E agora qual foi o valor do meu aporte que eu tirei do meu bolso aqui para investir nesse mês de setembro? Vocês conseguem ver isso em tempo real, basta clicar aqui em lançamentos, dá para ver as movimentações que eu fiz aqui no mês de setembro inteira e também para trás, vocês conseguem ver a minha carteira no completo. O link tá aqui, caso vocês quiserem acessar. Mas eu peguei aqui toda a movimentação que fiz no mês de setembro e coloquei aqui numa tabelinha. Olha só, eu colei aqui as movimentações que eu fiz, ações aqui no Brasil e também fundos imobiliários. Não fiz grandes aportes em ações, vocês conseguem ver que não foram valores muito altos, olha só, 274 na Taesa, teve aqui Banco do Brasil, cadê? 136, então tiveram aqui algumas ações, mas a maioria aqui são fundos imobiliários. Então somei todos esses valores, deu aqui R$ 3.613 de aporte no mês de setembro. Porém, desses 3.000 aqui, parece que foi um valor muito alto que eu tirei do bolso. E não, tem que contar aí o dividendo que eu recebi na casa de 1.300. Então, de fato, o que eu tirei aqui do meu bolso para fazer aporte foram R$ 2.300, porque os outros 1.300
foram aqui dos dividendos. Vocês conseguem ver que tá fazendo um efeito bem considerável aqui nos aportes mensais. E é isso que é bem legal dos juros compostos. Meu dividendo fazendo um peso bem considerável somado aqui aos meus aportes mensais que são religiosos. Assim que eu recebo, eu já separo o valor que eu preciso investir e já aplico, para eu não gastar. O restante, como vocês sabem, eu tô construindo a casa, eu jogo lá para a caixinha da casa. Vocês podem ver que não foi um valor tão alto quanto meses anteriores, onde eu conseguia pegar quase que 90% do meu salário e fazia de aportes. Eu pegava quase tudo que eu tinha, deixava de gastar com algumas coisas e aplicava. Tiveram meses aqui que eu consegui aportar na casa de 6 mil, quase 7 mil reais no mês, mas atualmente diminuiu um pouco por conta da construção da casa. Mas falando sobre os dividendos, muita gente fala assim, pô, você investe em ações, mas elas não pagam todos os meses. No geral, se eu colocar aqui só ações, eu recebo todos os meses. Obviamente, não são de todas as ações que eu tenho. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ações. Dá para ver que eu venho recebendo todos os meses, porém não são todas as ações no mesmo mês. E aí a gente vai vendo esses picos aqui, ó, grandes, onde eu recebo bastante no mês e pouco no outro. Mas para quem investe em ação, isso é muito comum. E embora o Ibovespa tenha caído aqui no último mês, a gente consegue observar uma queda de quase 4%, olha só, 3,92. Apesar dessa queda, a minha carteira aqui, ó, ela continua com as ações aqui no positivo, mais 10%. Se a gente abrir aqui, a única ação que eu tenho aqui no negativo é justamente a Taesa, ação essa que eu estou fazendo aportes na medida do possível aqui. Itaúsa e Banco do Brasil estão no positivo, sendo o Banco do Brasil aqui com uma alta bem expressiva, uma variação de mais 30% dentro da minha carteira. Se a gente desce aqui, fundos imobiliários, eu estou com uma variação negativa de menos 4%. Olha só, renda variável oscila para cima ou para baixo, no caso aqui, fundos imobiliários caindo. Se a gente abrir aqui, dá para ver que praticamente todos os meus fundos estão no vermelho. O único aqui está se salvando é o KNCR, fundo esse que tem relação direta com o CDI, portanto, a gente sabe aqui, Selic alta, ele está aqui ainda assim se segurando, pagando um bom dividendo, portanto ele é o único fundo meu aqui com uma variação positiva de quase 3%. Os demais estão todos caindo aqui, o único se destacando na queda, XPLG, uma queda aqui de quase 10%, uma queda bem expressiva para fundo imobiliário, queda essa dentro aqui da minha carteira, a sua carteira pode ser uma queda diferente, no meu caso aqui quase 10%, o meu preço médio nele 106 e ele está aqui, a cota hoje R$ 96. Descendo mais um pouco aqui, criptomoedas, estou com uma variação positiva. Vou fazer um vídeo sobre isso, explicando certinho como é que está a minha carteira. No próximo vídeo eu mostro. E a gente tem aqui ETFs no exterior, uma variação positiva de mais 24%. Então, no geral, embora os meus fundos imobiliários estejam caindo aqui no Brasil, a minha carteira ela vem se valorizando aqui, justamente porque eu já fiz a minha diversificação e venho aportando todos os meses em diversas classes de ativo. Então, nós estamos aí na metade, rumo aos 300 mil, 258, quase passando um pouquinho já da metade, chegando aí 260. Não sei quando é que eu vou chegar nos 300 mil, mas essa é a nossa meta atual, devagarzinho, aos poucos, sem fazer metas grandes, eu vou fazendo aqui aportes todos os meses. Deixa aí nos comentários qual a sua meta atual. E lembrando aí, se você quiser aportar lá fora, é necessário uma conta internacional, eu utilizo a Nomad, novamente, fica a sugestão aí, se você quiser abrir uma conta lá com o meu código APRENDA20, vocês conseguem até $20 de cashback. Se curtiu esse vídeo aqui, deixa seu like, sua avaliação é muito importante, vou deixar esse vídeo aqui como recomendação, e é isso aí, vou continuar estudando, continuar investindo até na sua liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais!